Show? Tamo pronta? Tamo pronta! Oiê, eu sou a Raquel e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse livro incrível do Haruki Murakami, chamado Minha Querida Sputnik. A história tem 3 personagens principais, só que a história é narrada pelo K. O K, ele é um personagem que a gente não sabe o nome, mas ele estudou literatura e agora é professor do fundamental. O K, ele conhece uma menina na faculdade chamada Sumire, e eles viram melhores amigos, e ele acaba se apaixonando muito por ela, só que ela não corresponde aos seus sentimentos. A Sumire, ela é uma mulher de 22 anos, ela tem assim o objetivo de virar uma romancista, né? Então ela dedica toda a sua vida a isso. E então ela fica escrevendo o dia inteiro, assim, só que ela é uma pessoa que não consegue terminar um romance. Ela escreve o dia inteiro, mas nada que ela faz é uma coisa completa. E um dia, conversando com o K, ele fala pra ela que o que falta pra ela é tempo e experiência. Coisas que ela não tinha. Ela nunca tinha se apaixonado por ninguém, nunca tinha vivido realmente. E aí ela confidencia pra ele, dizendo que ela não sentia atração, nunca sentiu atração por ninguém antes e que realmente ela sentia que faltava alguma coisa nela. Só que tudo isso vai mudar quando ela é convidada para o casamento do primo dela, né? E ela acaba sentando do lado de uma mulher chamada Mio e elas começam a conversar. Instantaneamente, a Sumire se apaixona por ela. E é legal que no meio da conversa, assim, pra quebrar o gelo, elas conversando sobre livros, músicas e tal, a Mio, ela confunde o movimento literário russo, os beatniks, com o Sputnik. E aí a Sumire acha muita graça. E como ela já estava apaixonada pela Mio, ela chama ela secretamente de Minha Querida Sputnik, justamente o nome do livro. E aí, nesse mesmo casamento, elas se dão super bem, e a Mio, ela chama a Sumire pra trabalhar com ela, porque a Mio, ela é uma mulher 17 anos mais velha que a Sumire. Ela é uma mulher toda elegante, ela é uma empresária que trabalha com importação de vinho, além do dinheiro que ela ganha com a empresa que era do pai dela. E aí ela chama a Sumire pra ser sua secretária e mesmo, tipo, ela não tendo... Mesmo a Sumire não tendo nada, assim, nenhuma habilidade, sabe? Mas aí a Sumire tava toda apaixonada por ela e falou, por que não? Eu quero ficar junto com ela, eu preciso fazer parte da vida dela. E a partir disso, ela começa a mudar, né? Então ela, que era uma pessoa toda caótica, que não ligava para a própria aparência, ela só queria saber realmente dos livros dela, ela era muito desleixada, né? Fumava muito. E a partir disso, ela começou a se vestir melhor, a parar de fumar, tudo para ficar perto da Mio. E essa mudança, ela foi percebida pelo K e não foi tão bem aceita, porque ela estava deixando de ser ela mesma por outra pessoa. E uma das coisas mais interessantes que acontece é que a partir do momento que ela começa a ficar com a Mio, né, ela não consegue mais escrever, ela não sente mais vontade, quer dizer, ela sente vontade, mas ela não consegue, ela não tem ideia nenhuma. Tudo cessou, ela estava calma, né? E ela não entende por quê. Ela achava que assim que quando ela se apaixonasse por alguém, os romances dela finalmente seguiriam, né? Mas isso não acontece. Então elas ficam trabalhando um tempo juntas e depois de um determinado tempo, a Mio chama a Sumire pra viajar junto com ela a negócios, pra tratar sobre as coisas de importação. Então elas fazem meio que um tour pela Europa. E aí depois de um tempo, elas decidem estender, assim, uma semana pra fazer, tipo, umas férias numa ilha da Grécia. E aí, ok, até aí tudo normal. Elas chegam na ilha da Grécia
E aí depois de uma semana que elas estão lá, acontece alguma coisa com a Sumire, que eu não vou contar o quê, mas só o K pode salvar ela, vamos dizer. E aí a Mil liga pra ele falando, olha, vem pra cá, aconteceu alguma coisa com a Sumire. E aí ele vai pra Ilha da Grécia e eles começam a tentar descobrir o que aconteceu com ela. E aí é nessa parte que as coisas começam a ficar o fantástico que sempre tem nos livros do Murakami. Esse daqui foi um dos livros que provavelmente é um dos mais realistas dele, porque os outros livros assim sempre vai para um fantástico que você fica, meu Deus, o quê? E esse aqui, ele constrói, na verdade em todos, ele constrói isso tão bem, que é um fantástico que você fica, gente, isso pode totalmente acontecer? Isso me deixou muito, meio que chocada, assim, porque ele vem de uma maneira muito brusca, mas ao mesmo tempo muito sutil. Então, acontece que, por exemplo, eu não vou contar exatamente o que é. A Mil, ela tem uma particularidade muito forte. Ela até comenta com a Sumire uma vez, falando, tipo, eu gostaria que a gente tivesse conhecido quando eu era inteira. Essa frase não é um spoiler porque vem logo do começo. Essa parte você fica, gente, o que aconteceu com ela? E como ela perdeu essa metade? E aí você tem toda uma explicação, toda uma introdução ao mundo que a gente aqui chama de nosso inconsciente, né? E o Murakami, ele faz esse inconsciente ser um mundo real. Então é um mundo acessível e é um mundo que você pode cair nele e ter acesso e fazer coisas com ele. E a Mil entrou em contato com esse seu inconsciente e meio que foi o que aconteceu com ela. A cena que ela descreve como ela perdeu a metade dela, gente, foi assim, uma das cenas mais aterrorizantes da minha vida. Eu juro, eu assim, fiquei desesperada porque ele constrói de um jeito tão possível que você fica, isso pode acontecer comigo. Eu posso virar e amanhã acontecer a mesma coisa comigo. É assim, é horrível, mas é muito bom. Mas enfim, o K vai pra lá, começa a descobrir os segredos, começa a descobrir sobre a Mil, sobre esse outro mundo e como ele poderia acessar ou não. E aí eu não vou contar como o livro termina, não vou falar se a Sumire, o que aconteceu com ela, se ela tá bem, se ela volta, se ela não volta, se ela foi, né? Vocês têm que ler, é uma leitura assim incrível. Ela tem um triângulo amoroso muito bom, que é da Mil, a Sumire e o K. Porque a Mil, ela também acaba tendo sentimentos pela Sumire, só que elas teoricamente não podem ficar juntas. O K é super apaixonado pela Sumire, mas ela não sente atração nenhuma por ele. Ele é só o melhor amigo dela. E acaba tendo uma certa pequena atração, assim, entre o K e a Sumire também. E é uma coisa muito legal como a sexualidade da Sumire também é uma coisa que não vira o tabu, não vira o assunto principal do livro, é tratado com muita naturalidade. Isso é ótimo. E esse livro também fala muito sobre solidão, como cada uma das pessoas trata e leva a sua solidão pro resto da vida. E é até bonito, mas triste ao mesmo tempo. Tem até uma parte no livro que fala sobre isso e eu achei incrível. É um trecho que a Mil fala. Ela diz assim: então me ocorreu que, apesar de sermos companheiras de viagem maravilhosas, no fundo não passávamos de duas massas de metal em suas próprias órbitas separadas. À distância, parecem belas estrelas cadentes, mas na realidade não passam de prisões, em que cada uma de nós está trancada, sozinha, indo a lugar nenhum. Quando as órbitas desses dois satélites se cruzam acidentalmente, podemos estar juntas, talvez até mesmo abrir nossos corações uma à outra. Mas só por um breve momento. No instante seguinte, estaremos na solidão absoluta, até nos queimarmos completamente e nos tornarmos nada. Sabe? Ai, meu coração,
Pois é. Enfim, leiam esse livro, vale muito a pena. Fica a indicação para vocês. Quem quiser começar a ler Murakami, pode começar por esse, é um bom livro. Bem, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou trazer bastante sobre Murakami ainda, porque ele é o meu autor favorito. Então eu tô sempre lendo algum livro dele e sempre que eu leio eu trago aqui. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!